30 de janeiro já, mês de janeiro já encerrando, né? Então, 1/12 de 2013 já está terminando. Daqui a pouco já estamos aí, né? A vida passa rápido. Vamos ficar de pé para cantarmos 295. Para o céu, por Jesus irei. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, nenhum outro vou achar. Nunca irei entrar na mansão de luz, se não for através da cruz. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza tem. Para o céu, pela cruz irei. Certamente vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu desfrutar no céu minha herança que Cristo deu. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Para o céu, pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Com Jesus eu vou, levo a minha cruz no caminho que ao céu conduz. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Para o céu, pela cruz irei. Amém. Nós vamos nesse momento abrir nossas Bíblias. Eu gostaria de ler o Salmo de número 34. Salmo de número 34. Está escrito assim no Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e sede iluminados. Os vossos rostos não ficarão decepcionados. Clamou esse pobre e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida, que deseja viver muito para ver o bem? Guarda a sua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, ele salva os contritos de espírito.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhes preserva todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a vida dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta noite estamos mais uma vez aqui reunidos para louvar o Teu nome, para agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Ó Pai, se porventura existe alguém aqui nesta noite que está passando alguma dificuldade e precisa, Senhor, da Tua mão poderosa, ó Deus, abençoa, Senhor, e guarda, traz paz ao coração. Ó Deus, fica conosco durante este culto e também, Senhor, fica conosco aonde quer que vamos, para que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Você pode assentar-se, que Deus abençoe. Muito bem, eu gostaria de avisar que sábado às 18h30 nós temos reunião dos diáconos, aí os diáconos presentes, né? Sábado próximo, reunião dos diáconos aqui na igreja. Também vamos ter culto dos jovens, né? E então todos estão convidados. Mas no sábado de manhã nós vamos ter um café da manhã com os pastores aqui da região e também com o pastor Genivaldo, que é o pastor, vamos dizer assim, é o responsável pela ordem dos pastores do estado de São Paulo. Então ele deve estar aqui na manhã do sábado e depois a igreja vai oferecer um café da manhã para os pastores aqui, né? Então você pode vir também. Obrigado, meu Deus abençoe. O café é isso? O café já chegou, é isso? Muito bem, irmão, Deus abençoe. E então nós estamos muito felizes de recebermos, né, esse presente aí, a presença do pastor Genivaldo aqui conosco. Vamos estar em oração, né, para que seja uma bênção. Nós também temos que avisar aqui, estivemos agora há pouco lá no hospital da Unimed. O Lucas, o filho do irmão Jonatas, da irmã Sandra, está internado lá na UTI, né? Ele nasceu, mas ainda precisa das nossas orações. Ele está se recuperando ainda, está se restabelecendo, né? Temos boas notícias. Ontem tivemos assim uma certa preocupação, né, com o boletim médico, mas hoje, graças a Deus, já está bem melhor, né? Está se recuperando, tomou banhinho, né? O Jonatas estava falando para mim. E, então tiraram um pouquinho do aparelhinho lá, ficou bem. Mas eu peço que os irmãos estejam orando por esta família, né? Mamãe fica aflita, né? O filhinho está na UTI, o papai também. E para que Deus possa estar mostrando a sua vontade, que os irmãos estejam dependendo exclusivamente dele. Então, orar por ele e pela família também, né? Não esquecer disso, tá bom? Nós temos também alguns outros pedidos de oração, mas vou deixar que os irmãos agora participem conosco aí desse momento de pedido de oração ou agradecimento, né? Quem tiver pode falar aí que a gente vai compartilhando. Alguém gostaria de compartilhar com a igreja? Algum pedido ou agradecimento? Não temos hoje? Muito bem. Então nós vamos fazer nossa divisão em grupos de oração. Irmão, pode falar, irmão. Sim. Certo. Vamos orar. Francisco, já marquei aqui. Obrigado, viu, irmão? Vamos estar orando por ele, sim. Com certeza o irmão vai encontrá-lo outras vezes lá, né? Vamos estar orando, sim. Muito bem. Então nós vamos ter 10 minutos de oração agora, tá bom? Nós vamos, como nós fazemos toda quarta-feira, você aí onde está mesmo, esteja orando e ore também, claro, pela nossa igreja, pela pregação do Evangelho. Esteja orando por aquelas famílias que perderam seus queridos ali naquele acidente, né?
problema que houve lá em Santa Maria, né? Que nós nós possamos estar orando. Existe uma movimentação das igrejas batistas no Brasil para que as famílias recebam duas coisas: recebam a palavra de Deus, uma Bíblia, e também recebam a mensagem do Evangelho, para que elas possam encontrar no Senhor a paz, né? E o bálsamo para os corações, porque nós sabemos que não é fácil. Se fosse alguém querido nosso, né? Então as igrejas estão se movimentando para isso. Eu peço que você esteja em oração também. Não estou aqui fazendo julgamentos, né? Nós sabemos que não é fácil. Quem não tem Jesus é uma tristeza muito grande, precisa do Senhor para iluminar a sua vida, para ter a salvação em Cristo. Então que nós estejamos orando por essas famílias, que a palavra de Jesus possa chegar a esses corações que precisam somente da presença de Jesus. Não existe nada que possa trazer algum alento, alguma situação a não ser a presença de Jesus. Então estejam em oração também por essas famílias, né? Que é uma situação que comoveu o país todo, e vamos então orar por isso também. Daqui a pouco a gente retoma e aí nós estaremos orando juntos.
nosso Deus e nosso Pai, nós te somos muito gratos por esta oportunidade que temos de estar reunidos com os irmãos nesse culto de oração. Ó Deus, nós invocamos a tua presença conosco, que o Senhor esteja cuidando de nós, cuidando da tua igreja. O Senhor esteja, Senhor, fortalecendo nossos passos, o Senhor esteja fortalecendo nossos corações. Ó Pai, nós queremos também te pedir pelo culto que ocorrerá amanhã na casa do irmão José Pedro, que o Senhor esteja abençoando aquele irmão, que o Senhor esteja, Senhor, restabelecendo a saúde dele, ó Deus, cuidando em todos os sentidos da vida dele, e que nós como igreja possamos estar cuidando também dele, o amando e mostrando, Senhor, que através de nós o Senhor o ama muito. Fica, Senhor, com o culto especial que haverá amanhã ali na casa dele. Ó Pai, move os nossos corações, move as nossas mentes, para que sigamos firmes, Senhor, em direção a Jesus Cristo. Nós também te pedimos, Senhor, pelas programações da igreja, o acampamento que vai acontecer, Senhor, no período de carnaval. Pai, abençoa a liderança, abençoa a organização, abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que vão trabalhar ali. Que não seja mais um acampamento, mas que seja um momento de reflexão, de encontro real contigo, de mudança de vida. Ó Deus, que os servos teus que ali falarão possam, Pai, ser usados ricamente por ti. Que nada venha deles, mas tudo venha da tua presença maravilhosa. Abençoa os jovens da igreja, suas famílias, suas carreiras. Ó Deus, que eles possam ter uma capacidade de estudo, de trabalho, e não se cansem, Senhor, de andar na tua presença. Fica, Senhor, com a tua igreja, com os enfermos. Abençoa o Senhor Francisco, que está fazendo fisioterapia ali. Ó Pai, abençoa a sua vida, restabelece a saúde dele, e também, Senhor, que ele possa ouvir falar de ti, compreender a tua palavra, Senhor, e aceitar a Jesus Cristo. Ó Deus, que nós possamos ter boas notícias e quem sabe um dia vê-lo aqui para também louvarmos junto com ele o teu nome, Senhor. Ó Deus, abençoa todos os irmãos da igreja, as famílias, as criancinhas. Fica, Senhor, com os idosos. Ó Pai, abençoa todos, Senhor, debaixo das tuas asas. Que a tua igreja, Senhor, seja um lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar de paz. Nós pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar sempre lembrando dos pedidos de oração durante a semana, na sua casa. Peço a você que uma coisa que se parou um pouco de fazer, as pessoas antes oravam antes da refeição. Volte a orar antes da refeição. Eu já falei aqui, na casa da minha mãe, eles oravam, né? Meu avô era pastor, já falecido, ele faleceu em 1973, mas na casa da minha mãe eles oravam antes e depois da comida, oravam pedindo pela comida, depois acabava a comida e falavam: Senhor, obrigado por essa comida que nós comemos. Então era muito interessante, tanto que o meu pai, ele estava namorando e ele contou para mim que quando acabou a comida e o pessoal começou a orar, ele ficou preocupado, né? O que está acontecendo? Todo mundo abaixou a cabeça para orar outra vez. Falou: será que a comida não estava boa? O que será que aconteceu, né? Mas era um costume da família lá. Muito bem. Nós temos, irmãos queridos, estudado a respeito da oração, mas de uma maneira diferente. Tudo que você está ouvindo aqui, esses dias, provavelmente você não vai encontrar em algum livro aí, manual de oração, né? E nós temos estudado alguns assuntos interessantes que trazem a importância da nossa oração. Nessa noite eu gostaria de falar sobre um tema interessante, que é sequência do estudo que foi dado na semana passada lá em Efésios. E o nome que eu coloquei para a mensagem de hoje, para essa parte, é Por Trás das Linhas Inimigas. Depois você vai entender por que é que eu coloquei esse nome, que inclusive é nome de um filme, né? Chama Por Trás das Linhas Inimigas. A gente vai ver aí o que é que isso tem a ver com a oração. E você vai abrir sua Bíblia em Efésios, o capítulo 1, e nós vamos ler de 19 até o 23. Na semana passada, nós estivemos falando sobre os versículos 15, 16,
17 e 18. Agora, nessa semana, eu achei por bem não terminar a mensagem correndo, e hoje vou fazer a continuação para que você não perca algumas informações importantes. Vamos ler então, vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículos 19 até o 23. Se você tem a sua Bíblia aí, procure na sua Bíblia para você poder ler. Diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, de 19 a 23. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. Você pode assentar-se. Obrigado por ter ficado de pé. E vamos então comentar alguma coisa aí sobre a oração. Meus irmãos, a oração ela é algo que nos conecta a Deus. É muito interessante observar que Jesus orava muito. Jesus orava sempre que podia. Até fica parecendo que a coisa que Jesus mais gostava de fazer era orar. De tanto que ele orava, de tanto que ele buscava a Deus. Por que será que ele fazia isso? Por que será? E nessa noite nós queremos ver algumas coisas interessantíssimas nesse texto. E se você puder, você preste atenção, porque com certeza existe uma certa complexidade aqui. Mas se você estiver acompanhando, obviamente não vai ter dificuldade. No Novo Testamento, nós temos algumas coisas muito interessantes a respeito do nosso relacionamento com Deus. Uma das situações que nós precisamos aprender ou levar em conta quando oramos é que nós estamos na terra e Deus está no céu. Na verdade, Deus está em todos os lugares. Mas o trono de Deus está acima de todas as coisas. Mas que coisas são essas? Que seriam essas coisas que estão abaixo de Deus? E isso é relevante para o estudo da oração. Eu gostaria que você visse aí no versículo 19, que está escrito assim, eu vou ler agora uma outra tradução, aquela leitura eu fiz porque estava no projeção ali, mas diz assim, no versículo 19, que a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então tem duas palavras aí que, se você estiver anotando, eu gostaria que você observasse com atenção. A primeira palavra é grandeza e a segunda palavra é eficácia. Por que essas palavras são importantes? Porque as duas falam do poder de Deus. Mas grandeza significa algo que é incomensurável, é muito grande. O poder de Deus é algo que não pode ser medido. Mas esse poder todo, ele é eficaz. E aqui nós temos um conceito importante. Quando você ora, você sabe que Deus é todo-poderoso. Você sabe disso. Mas você precisa se lembrar que todo esse poder, esse enorme poder que Deus tem, ele tem controle sobre isso. Deus, ele controla a grandeza do seu poder. Porque, por exemplo, quando você ouviu uma notícia lá daquele maremoto que atingiu o Japão há algum tempo atrás e que destruiu umas cidades inteiras e usinas nucleares e tudo isso, aquele maremoto ele tinha muito poder, mas esse poder ele foi usado de uma maneira destruidora, de uma maneira que não produziu alguma coisa
que o povo japonês pôde aproveitar. A nossa oração, ela leva em conta que Deus é poderoso, mas que Deus é controlador do seu poder. Ou seja, Deus tem eficácia, Ele tem controle sobre o que está fazendo. Isso é muito importante, porque às vezes nós temos assim uma dificuldade na nossa fé de aceitarmos que Deus está no controle das coisas. Nós oramos, acreditamos que Deus é poderoso, mas será que esse Deus todo-poderoso pode agir na minha situação? Será que Ele está interessado no meu problema? Será que Ele tem poder para controlar o seu poder? E a Bíblia diz que Ele tem. A Bíblia diz que Ele é eficaz na força do seu poder. Ou seja, o que é eficácia? Eficácia é quando você usa a medida certa, necessária e precisa para algo que você tem que fazer. Se, por exemplo, uma dona de casa vai fazer uma comida e ela vai no mercado e compra várias coisas que ela imagina que vai precisar, mas à medida que ela vai fazendo, ela percebe que comprou mais do que ela precisava. E todo mundo sabe que a receita tem proporções. Você não pode colocar coisas em medidas diferentes. Você colocou uma xícara para uma colher, 2 xícaras para 2 colheres, assim sucessivamente. Então, o que é uma coisa ineficaz? Uma coisa ineficaz é quando, por exemplo, se compra muito, se coloca na geladeira e você usa aquilo, mas alguma coisa ficou para trás e aquilo estraga, você tem que jogar fora. Você não pode usar aquilo. Numa construção de uma casa, você compra cimento, areia, cal, mas, por exemplo, o cimento é uma coisa que você não pode estocar no lugar errado. Não, ele vira pedra, ele estraga. Então, se você comprar cimento, quem faz construção sabe disso, que o cimento é uma coisa que não se compra como areia, se compra quando se vai usar, se compra quando se precisa, porque quanto menos tempo o cimento tiver, melhor, porque ele pode perder as propriedades dele. Então, o que é isso? O que é eficácia? A eficácia é quando Deus age de forma coerente e necessária e precisa naquilo. Cirurgicamente, Deus age aonde precisa. E esse ponto precisa ser entendido, porque Deus não vai mandar uma chuva se nós precisamos de uma gota. Deus não vai mandar 100 mil reais se nós precisamos de 10 reais. Deus é eficaz no que faz. Se você precisa de uma roupa, você ora, Senhor, eu preciso de uma roupa. Deus é eficaz, Deus vai providenciar o que você precisa. Às vezes você não precisava de uma roupa, você precisava de um guarda-roupa. Às vezes você precisava de uma outra coisa. Às vezes você está orando por roupa, mas Deus fala assim, você precisa comer primeiro. É mais importante você cuidar da sua saúde. Então Deus é eficaz naquilo que Ele faz. Você ora, você confia no poder de Deus, mas eu gostaria que você soubesse disso. Deus age na medida certa. Deus age no que você precisa. Deus age na sua necessidade real. Não naquilo que você espera que Deus faça. Mas Deus é que sabe o que precisa ser feito. Isso é muito importante na nossa oração. Mas agora tem uma coisa. Existe algo de Deus que foi eficaz. Isso é muito interessante. Algo de Deus que foi na medida certa. E esse algo de Deus que é na medida certa se chama Cristo. No versículo 20 está escrito, o qual exerceu Ele em Cristo. Então, todo o poder de Deus, que é muito grande, foi usado de modo eficaz, ou seja, exatamente na medida necessária em uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Foi em Jesus que Deus usou toda a eficácia do seu poder. Por isso, por exemplo, que Jesus, ele fazia o que era preciso. Jesus não fez nada de que não era necessário. Jesus foi agindo de forma exata, conforme a necessidade. Ele não ficou fazendo show de milagres, show de prodígios. Não foi isso que Jesus fez. Jesus agiu na medida eficaz. Isso é importante. Agora, tem uma coisa que foi que Deus fez, que mostra a eficácia de Deus em Jesus. O que é? Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Deus fez ele assentar à direita nos lugares celestiais. Jesus morreu. E ele cumpriu tudo o que tinha que fazer.
Mas existe uma coisa pela qual nós precisamos celebrar. É o fato de que Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus significa que o poder de Deus foi aplicado em Jesus para trazê-lo de volta à vida. Isso é importante por quê? Porque quando nós oramos, nós temos que aprender uma coisa. Deus, Ele faz as coisas do jeito dele. Essa lição da morte de Cristo é muito importante na nossa oração. Por quê? Porque às vezes a gente ora e a gente fala, Senhor, eu preciso pagar essa conta até amanhã ao meio-dia. Se eu não pagar essa conta até amanhã ao meio-dia, então vai acontecer um problema. Então é como se na sua oração você estivesse dando um prazo para Deus, dizendo assim, Deus, o Senhor tem que me atender até amanhã ao meio-dia. E aí as horas passam, o sol se levanta, vai dando 9, 10, 11 horas, e você vai orando ainda com mais fervor, e vai chegando e dá meio-dia, e simplesmente não aconteceu nada. Aí você diz assim, Senhor, eu orei, eu te busquei, eu tive fé, eu acreditei, e o Senhor não fez nada. O Senhor não me atendeu no meu clamor. Mas Deus é eficaz, não dentro da sua agenda, não no seu horário. Deus tem o tempo dele. E muitas pessoas não entendem isso e saem da igreja e abandonam o evangelho, e abandonam Deus, porque não entenderam que Deus, Ele pode ressuscitar os mortos. Não acabou quando termina. Ou melhor, não termina quando acabou. Para Deus as coisas têm novos começos. É o tempo dele. Você não impõe limites ao poder de Deus. Você ora e confia no Senhor. E mesmo que o prazo passe, mesmo que a situação termine, mesmo que o portão do exame esteja fechado, mesmo que você perdeu o concurso, mesmo que houve uma mudança de rota, mesmo que você não chegou no horário previsto, mesmo qualquer coisa, você tem que acreditar que Deus pode fazer diferente do jeito dele e que é muito melhor. As pessoas que viram Jesus morrendo na cruz devem ter pensado, deu tudo errado, olha o que aconteceu. Um jovem promissor, salvava todo mundo, mas não pôde salvar-se a si mesmo. Olha aí, morreu, está morto. Enfiaram a lança lá, está morto. Mas Deus ressuscitou Jesus. Isso quer dizer que na nossa oração nós precisamos levar em conta que Deus tem os meios dele, os caminhos dele. Que os nossos prazos não representam absolutamente nada para Deus. Às vezes uma pessoa ora, Senhor, eu quero casar com aquela pessoa, eu quero casar com aquela pessoa. Aí a pessoa, quanto mais ele ora, mais a pessoa fica apaixonada por outro e casa com outra pessoa. Fala, agora acabou, Deus, olha aí, ó. Mal sabe você, Deus às vezes vai mandar uma outra pessoa melhor para você. Não era aquela. Mas aí a pessoa se revolta com Deus, fica brava. Não, porque onde já se viu, eu não vou mais confiar em Deus agora e tal. Mesmo que nós oremos por uma pessoa, isso precisa ficar bem claro, eu vou dizer aqui, para ninguém se esquecer que depois pode passar muitos anos. Às vezes nós estamos orando pela cura de alguém e a pessoa não é curada. Aí você fica com raiva de Deus, porque onde já se viu e tal. Saiba de uma coisa, Deus pode ressuscitar mortos. Deus tem o jeito dele. Deus pode mudar as coisas de uma hora para outra. A nossa oração tem que levar isso em conta. Deus é eficaz no seu poder. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Quem é que esperava por isso? Quem é que poderia imaginar? Ele falava, eu vou ficar 3 dias, depois eu vou voltar. Eu vou reconstruir esse templo. Falou várias vezes, mas as pessoas não entenderam. Mas estava nos planos de Deus fazer isso. E as pessoas, assim como os discípulos, abandonam a Jesus porque ele tinha morrido e vão lá e pronto, agora. Não deixe de confiar em Deus na sua oração. Mesmo que o prazo passou, mesmo que a situação passou, mesmo que para você acabou, continue crendo. Nós cremos no Deus que é o Deus do impossível. O Deus do
que não há limites para agir. Creia nisso, é bíblico. Agora tem uma coisa aqui, veja no versículo 20, um conceito interessante. Versículo 20, no finalzinho, está escrito assim: nos lugares celestiais. Lugares, essa palavra lugares, ela tem um significado especial que eu vou gastar algum tempinho aqui para explicar. Meus irmãos, não sabemos explicar com detalhes como pode ser isso. Mas, quando nós falamos de Deus, nós falamos de Jesus, nós estamos falando do reino de Deus. Quando nós falamos de reino, nós estamos falando de domínio. Quando nós falamos de domínio, nós estamos falando de propriedade. Quando nós falamos de propriedade, nós estamos falando de que existem questões territoriais em jogo. Por exemplo, na Bíblia está escrito assim: filho, dá-me o teu coração. Nós sabemos que existem lugares e lugares. Você já deve ter ido a algum lugar e falou: esse lugar não estou me sentindo bem. Já aconteceu isso com você? Não estou me sentindo bem aqui. Acho que eu vou embora. Esse lugar não está bom para mim. Mas eu estava bem, agora não estou mais. Já aconteceu com você isso? Existem lugares e lugares. E esse conceito precisa estar presente na nossa oração. Eu vou tentar explicar isso. Existe o céu de Deus e existe a criação de Deus. Mas entre aqui a terra e o céu existem lugares. Aí você fala: como assim? Eu vou explicar. Por favor, se você puder, abra a sua Bíblia em Filipenses 2, 9 a 11. Se você não puder, acompanhe a leitura. Filipenses 2, 9 a 11. Olha o que está escrito aí. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que quer dizer isso? Aqui nós temos um texto que está dizendo que a intenção de Deus em Cristo é que em todos os lugares, todos os seres se ajoelhem perante Cristo. A nossa oração precisa levar em conta que o nome de Cristo deve ser respeitado e temido em todos os lugares. Mas que lugares são esses? Aqui, pelo menos, tem 3 lugares. Tem no céu, na terra e debaixo da terra. Como é isso? Vamos mostrar um outro texto, daqui a pouco a gente explica. Agora um outro conceito de lugar, Efésios 2, 1 e 2. Existe ainda mais um lugar aonde o apóstolo Paulo vai citar aqui. Olha que interessante. Efésios 2, 1 e 2, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Opa, então nós temos no céu, na terra, debaixo da terra e no ar. É mais um lugar. E, interessantemente, nós vemos que nesse texto, nessa camada que está acima de nós, no ar, existe um espírito dominador que não é Deus e que não é o Espírito Santo e que domina a terra e o sistema que a terra existe hoje. E esse ser, ou esse príncipe, ele domina as pessoas que são desobedientes a Deus. E ele está sobre essas pessoas.
Quando você ora para que alguma pessoa seja liberta dos seus pecados, seja curada, você está mirando errado. Como assim? Você precisa orar para que essa pessoa seja liberta do espírito desse mundo. Que ela tenha visão clareada para que possa compreender as coisas de Deus que estão acima da compreensão dela. Nós às vezes miramos errado na nossa oração. Nós precisamos pedir que os poderes que governam esse mundo sejam tirados, para que as pessoas possam ver claramente a voz de Deus. Mas eu quero trazer um outro versículo agora em Efésios 6:12. Veja aí que interessante isso. Por que eu digo que nós miramos errado? Porque nós estamos orando por carne e sangue, mas a nossa oração tem um outro alvo. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Mas espera aí, quem é que está nas regiões celestiais? Não é Deus que está lá? Como é que pode ter esse pessoal todo aqui? Como é que pode ter essas entidades, potestades, pode ter príncipe das trevas, hostes espirituais das maldades, nos lugares celestiais? Como pode ser isso? Então agora nós temos um conceito de lugar um pouco interessante aqui para se pensar. Por isso é que eu não quis falar semana passada, porque é uma coisa que vai precisar da nossa compreensão. Eu prometo piorar mais um versículo, depois eu... Vamos lá, Colossenses 2:10. Colossenses 2:10. Está escrito assim: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Opa, e agora? Aqui está falando de Jesus. Então, como é que fica isso? Eu estou aqui na terra e eu tenho entre eu e Deus principados, potestades, o príncipe das trevas, entre eu e Deus. Agora preste atenção nisso. Quando você ora, quando a igreja caminha no mundo, quando ela prega o evangelho, ela está expulsando o poder do mal da terra. E esses poderes que estão sendo expulsos, eles fogem, tem que fugir para algum lugar, fogem para cima. E nós agimos de certa forma exatamente como Deus quer. Por isso que eu disse, por trás das linhas inimigas. Veja que interessante. A graça de Deus, o amor de Deus chegou até mim. Que eu não sou nada, eu sou um fraquinho, um ser humano. Eu não posso nada contra demônio, contra anjo, contra potestade, contra principado. Eu sou um nada. Eu sou um verme humano, fraco, frágil, pecador. Eu sou uma pessoa que não mereço a graça de Deus, nada, nada. Mas Deus usa eu e usa você com o poder dele para atacar o inimigo por trás. Para que o inimigo fuja e fugindo dê de cara com Deus. E de forma que ele não tem para onde correr. A nossa oração, meu querido, precisa estar lembrando de que nós, quando oramos, nós estamos saltando para cima do inimigo. Quando nós estamos orando, não é uma brincadeira, né? Senhor, obrigado por essa comida, amém. Isso não é oração. Oração é, Senhor, eu estou aqui sozinho, dentro dessas linhas inimigas. Eu estou sofrendo, sendo atacado, sendo humilhado. Eu estou perdendo a batalha. E eu preciso, Senhor, que o Senhor mande o teu poder na minha vida. Eu preciso de santificação. Eu preciso da tua ajuda agora. Porque eu tenho que enfrentar o inimigo. Eu não tenho poder para isso. Quando você ora assim, Deus age. Porque você está agindo em consonância com o reino. Você não está pedindo nada para você. Não está pedindo dinheiro, bênção. Você está dizendo assim, Senhor,
eu preciso do teu poder, porque eu preciso como teu soldado, um soldado pequenininho. Eu estou do lado de cá, Senhor. O Senhor me deixou aqui no mundo. Eu aceitei a Cristo, o Senhor não me levou direto. O Senhor deixou eu aqui, eu estou sozinho. Olha onde eu me encontro. Eu gostaria de dizer 4 coisas. Os pensamentos dos rabinos judaicos imaginavam que existisse 4 poderes. O primeiro era uma potestade. O que é isso? A palavra grega é archê. Potestade é alguém imbuído de um poder muito grande. O segundo são os poderes mesmo. A palavra é exousia. A terceira coisa que eles imaginavam que existia era uma força. Uma palavra chamada dinamis, da onde vem a palavra dinamite. Veja, nós estamos atrás de potestades, atrás de poderes, atrás de dinamite, de dinamis, e atrás de senhorios. Existe gente aqui, gente ou seres dizendo, esse lugar é meu. Você entra na sua casa, você fala assim, esse lugar é do Senhor Jesus. Aqui não é lugar de nada disso. Aqui reina a glória, a misericórdia de Deus. Aqui não entra maldade, não entra nenhum poder. Eu estou um soldado de Deus. Aqui é um lugar, um quartel-general de Deus. Não é uma porta do inferno. Tem gente que se esquece que é crente. Tem gente que vive uma vida como se crente não fosse. Está abrindo lugar que não deveria. Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia em Efésios 3, de 9 a 11. Efésios 3, de 9 a 11. Veja, nós estamos em Efésios. Nós estamos falando da oração de Paulo. Mas eu estou mostrando para você uma coisa importante quando você ora. Orar não é brincadeira, orar não é qualquer coisa, não é falar qualquer coisa, brincar na hora da oração. Orar é um ataque direto contra o inimigo. Aqui está escrito assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que está dizendo a palavra de Deus, que através da sua oração, através do seu testemunho, através da sua fé, você está dizendo assim, olha, eu estou fazendo conhecido aqui no meio do campo do inimigo, o nome do Senhor Jesus. Eu estou fazendo conhecido aqui nesse bairro, nessa terra, na minha casa. A gente não brinca assim, não, a gente talvez, mas você sabe que tem gente que brinca de ser crente, não é? Tudo é brincadeira, tudo vai levando. Mas aqui está dizendo assim, para que seja conhecida das potestades no céu a multiforme sabedoria de Deus. Quer dizer que quando eu oro, quando eu confio em Deus, quando eu tenho fé em Deus, eu estou dizendo assim, olha, a sabedoria de Deus está em mim e eu oro contra essas coisas. Mas tem mais. Por favor, abra sua Bíblia também em Efésios, ainda Efésios 4, 27 a 32. Olha o que está escrito aí. Não deis lugar ao... Viu que a palavra é lugar? Percebeu onde eu estou dizendo? Eu não estou falando de lugares. Pois bem, a Bíblia diz... Não deis lugar ao diabo. Mas como você vai falar? Como é que eu dou lugar ao diabo? Eu dou lugar ao diabo por acaso? Então veja, a própria Bíblia responde: aquele que furtava, não furte, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então a primeira coisa que eu não posso dar lugar para o diabo é roubando. O que eu estou roubando? Eu preciso sempre me perguntar, eu estou roubando alguma coisa de alguém? Eu estou pegando alguma coisa que não é minha? Eu estou fazendo uso de alguma coisa que não me pertence? Porque se eu estiver fazendo isso como crente, eu estou dando lugar ao diabo. Porque ladrão, roubador, destruidor é o diabo. Eu não posso deixar esse lugar aberto na minha vida. Nós temos que ser honestos. Nós temos que ser direitos. Nós somos filhos do rei. Nós temos todos os bens. Tudo que nós precisamos, nós clamamos ao Pai. Dizemos, Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E Deus vai dar a você. Você não precisa roubar, não precisa tirar nada de ninguém. Você não precisa fazer nada que desagrade a Deus. Deus, ele se entristece. Você lembra de Acã? Lembra de Acã que ele pegou uma coisa que não era para pegar quando a cidade de Ai, ela foi dominada, e ele foi lá e pegou uma barra de ouro, umas capas, e escondeu lá. Você lembra disso?
E o que aconteceu? Aconteceu que o povo foi lutar e aí o povo perdeu a batalha. Por que às vezes uma igreja não é vitoriosa? Porque as pessoas não estão dando, aliás, estão dando lugar ao diabo. Nós precisamos, cada um de nós, a gente tem que dar as mãos um para o outro na igreja e dizer assim: você e eu vamos nos ajudar juntos, nós vamos trabalhar, nós vamos ser honestos, nós vamos ajudar. Se precisa de alguma coisa, peça para mim, não tire nada de ninguém. Por quê? Porque assim nossa igreja é poderosa, nossa oração é poderosa, nós vamos vencendo o mundo. Agora, quando eu dou lugar ao diabo, então a minha oração não vale, não tem eficácia, não há poder, não há nada para mostrar para ninguém. O diabo diz assim: aí pode ficar tranquilo, esse lugar aí, ó, é um monte de nada, deixa essa igreja sossegada. Mas tem mais coisa: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aqui está falando uma coisa muito séria. Quando eu dou lugar ao diabo, segunda coisa, roubar, primeira, segunda, quando eu falo coisas que não convêm. A Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Nós não podemos falar palavrão, falar palavras que desmereçam os outros. Nossa palavra tem que ser algo que vale a pena, seja para edificação. Você sempre pergunta, eu me pergunto isso: essa pregação de hoje, ela está sendo para humilhar alguém? Ela está sendo para magoar alguém? Se alguém lá na porta chegar a falar para mim: olha, pastor, fiquei muito chateado com o senhor, porque o senhor falou isso, eu vou ficar muito chateado também. Porque a minha pregação e a sua palavra tem que ser para edificação, para mudança, para Deus, voltar-se para Deus. Então a nossa boca, a gente não deve ensinar filho a falar coisa errada. Se o filho disser alguma coisa, fala: filho, vem aqui, você não pode falar isso. Você precisa aprender a só falar coisas boas. Não pode amaldiçoar, não pode falar palavrão. Na nossa casa, os pais têm uma necessidade muito grande de aprender a tomar cuidado com o que falam. Falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal do diácono, falam mal de tudo e falam mal do governo. O governo não pode fazer nada. O governo não pode ajudar ninguém. Quem ajuda é Deus. Pare de falar mal do governo, pare de criticar as coisas. Você está com uma criança crescendo dentro da sua casa, e ela vai crescer um monstro criticador de tudo. Tudo está ruim. Eu sou infeliz, eu não gosto de nada. Por quê? Porque na minha casa só ouço palavras torpes. Ninguém me fala nada para me edificar. Ninguém fala nada: vai, meu filho, continue assim, seja crente. Vamos em frente juntos, um ajudando o outro. Não, é só coisa. E a pessoa fala: então o que está acontecendo? A minha casa tem coisas erradas, eu não me sinto bem e tal. Claro, estamos dando lugar para o diabo. Outra coisa: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Aí, amargura. Como amargura? Tem gente que fica com amargura. Na Bíblia diz assim: perdoe até os seus inimigos. O problema é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. Quando você perdoa a pessoa, você está dizendo assim: é pior perdoar. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Quando você perdoa a pessoa, você está dizendo assim: ó, até aqui eu estava com raiva de você, eu estava preocupado com isso, mas a partir de agora eu não estou mais aí com isso, e eu estou entregando esse problema para Deus. É muito pior para essa pessoa, porque agora ela vai ter que falar com Deus. O problema já não é mais com você. Até agora você estava segurando o problema para você. Você quer isso? Entrega o problema para Deus, perdoa a pessoa e bola para frente. Não fica com amargura, não fica remoendo coisa, alguma coisa errada na sua vida. Entrega para Deus, fala: Deus, eu sofri e acabou, eu não quero mais saber. Eu quero viver uma vida sem dar lugar para o diabo. Não vou ficar com amargura, não vou ficar sofrendo. Chega, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho um monte de inimigo, fica criando confusão. É como alguém que dentro do exército solta o pino da granada e explode o próprio exército. Isso é amargura. Está fazendo mal para a família. A pessoa chega em casa, cara, está fechada, está tudo ruim, está sempre ruim. Vai lá na sua casa, olha o que precisa ser feito. 2, ira. Não fique irado com ninguém. Não se ponha só sobre a vossa ira. Você ficou com raiva de alguém? Chega lá e fala: eu estou com raiva de você, mas já passou e vamos embora, porque eu sou crente, não posso ficar com raiva e já entreguei para Deus também. Pronto, agora bola para frente. Não vou ficar sofrendo por isso. No amanhã cedo não vou acordar, não vou nem mais lembrar disso daí. Cada dia é um novo dia.
A pessoa pisou 20 vezes no seu pé. Ele fala assim, pode pisar de novo porque é o seguinte, Deus está cuidando. Vou ganhar um pé novinho quando eu morrer. Então, cólera. Cólera é algo assim que, a ira que faz você perder a cabeça. Quando você perde a cabeça, está dando lugar para o diabo. Você não pode, você tem que manter, você é um servo de Deus. É como se nós estivéssemos sendo monitorados o tempo todo. Imagina uma pessoa que está com uma arma na mão, o inimigo está atirando, o cara levanta gritando lá. Toma um tiro. Tem que ficar de sentinela, de guarda. Outra coisa, veja só, blasfêmia. Meu irmão, nunca fale mal de Deus, não ensine isso para os seus filhos, não faça isso, isso não abre uma porta, isso abre uma... Se o próprio servo de Deus está blasfemando, então os demônios estão em festa. Você se ajoelha e fala, Senhor, eu não sei, a gente não estudou sobre Jó aqui, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o teu nome. Eu não vou falar mal do Senhor, eu confio no Senhor cegamente. Isso não é lugar. Outra coisa, malícia. As pessoas crentes não deveriam falar coisas maliciosas. Eu tenho a infelicidade, às vezes, de alguma festa, alguma coisa, e as pessoas ficam brincando com coisas de malícia, brincando com as palavras. Ele não falou palavrão, mas ele quis dizer alguma coisa. Porque ele é crente, por que ele tem que fazer isso? Seja uma pessoa séria, não dê lugar ao diabo. Outra coisa, antes, sede uns para com os outros, olha aí agora, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoa em Cristo. Aqui é isso daí que tem a ver com oração. É isso que tem a ver com oração. Aqui, eu queria que você visse também em Colossenses 1,16. Por isso que eu avisei semana passada que não ia dar tempo, se eu fosse nessa linha. Colossenses 1,16 está dizendo assim, olha só. Em Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Se nós não entendemos que nós precisamos levar todas as coisas aos pés de Jesus, a nossa função como crente é essa. Você quer saber o que é ser crente? É o seguinte, eu vou pegar tudo, vou pegar essa planta, pegar essa parede, pegar todo mundo e vou falar assim, todos se ajoelhem perante Ele, que Ele é o Senhor. É isso que nós temos que fazer, porque é a verdade. Tudo pertence a Ele. Ele está sobre todas as coisas. Mas Ele nos incumbiu de fazer isso. Ele falou assim, eu podia pegar um pessoal bem fortão, podia mandar todos os anjos lá, eles faziam um exército de anjos andando pela rua, primeiro que falasse, eles apagavam. Mas Ele mandou a gente fazer isso, a gente, você vê, eu e você, tem condição uma coisa dessa? Você sabe lutar jiu-jitsu contra demônio? Eu também não, nem contra gente eu não sei. Mas Deus quer que você, com a sua humildade, com a sua vida, você não precisa fazer nada, viu, querido? Não precisa se assustar com nada que eu estou falando, não vai aparecer demônio para você nenhum, não. Você só tem que fazer uma coisa, quanto mais perto de Deus você estiver, você pode ficar sossegado. Agora, se você estiver abrindo um lugar para entrada de coisas, aí é problema com você. Você está entendendo a diferença? Agora, 2 Coríntios 4,4 diz assim, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que interessante, eu tenho que orar, falar assim, Senhor, 2 Coríntios 4,4 que eu li, tá? Senhor, abre os olhos dessa pessoa, tira, Senhor, o que está impedindo, para que eu possa falar para essa pessoa, ela vai entender. É simples. Agora, eu queria também que você soubesse que a nossa oração, ela não pode abrir mão da pessoa de Jesus Cristo. Tem gente que está abrindo mão de se lembrar de que Jesus Cristo é o Senhor na sua oração. Você sempre lembre-se disso. Senhor Jesus, é pelo teu nome que eu estou orando. Não é por mim. Eu não posso nada. Eu não sou nada. Mas o Senhor em mim é tudo.
oração pequenininha de uma criança. Senhor, me ajuda nisso, não estou conseguindo entender isso. Senhor, me dá alegria no meu coração. Deus atende. Deus atende porque é a oração sincera de uma pessoa. Em Jesus. Jesus traz alegria para mim outra vez. Traz vontade outra vez de eu voltar à tua casa, de eu te glorificar, de eu encontrar com meus irmãos. Tem gente que fala assim, eu não aguento ver gente, eu não aguento ver os crentes ficar lá. Opa! Como que é isso? A pessoa está lá, você passa de carro na frente do bar, a pessoa está rindo pelas tampas no bar. Aí no domingo ele entra pela porta da igreja com uma cara, parece que ele está entrando num velório. Eu não entendo isso. Eu gostaria de terminar, que hoje foi pesadão, né? Você ficou até meio cansado, né? Mas já está terminando. Agora você vai ver a parte boa da oração, que até agora é rapidinho, tá? A parte boa aqui. Colossenses 2, versículo 2. Por que a gente tem que orar e tem que confiar em Jesus e tem que saber que Jesus ele vai vencendo todas as coisas? Por quê? Colossenses 2, 2. Eu vou ler o seguinte também. Para que seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: se você viveu uma vida com Jesus, saiba que orando para ele, nenhum poder do universo pode nada contra você. Essa a lição que eu gostaria de deixar nessa noite. Na sua oração, você se ajoelha e você está simplesmente falando com o Senhor de todas as coisas. Algumas pessoas, não tenho nada contra isso, vou só dizer, algumas pessoas mandam cartinha para juiz, olha, me ajuda, vereador tal me ajuda, prefeito me ajuda. Tem gente que manda cartinha para o presidente da república, tem gente que manda cartinha não sei o quê. Você não precisa mandar cartinha para ninguém. Você entendeu? Você não precisa pedir nada para ninguém. Você se ajoelha e você está falando com o Senhor de todas as coisas, que está sobre tudo, que está sobre os seus inimigos, que está do lado de lá, que está te amparando, está te protegendo, está te guardando, está te levando para um caminho seguro. Ele está do lado de lá sustentando você. Você está aqui com o seu potinho de água, sua roupinha, seu capacetinho. Fala, eu não posso nada contra esses inimigos. Não pode mesmo. Mas quando você se ajoelha e ora, o Senhor de todas as coisas ouve a sua oração. E Ele toma as providências. Você só fala, Senhor, eu estou aqui, estou aqui. E Deus fala assim, não se preocupe, porque eu vou te sustentar, eu vou te guardar, você vai passar tranquilo. Pode ter quantos inimigos for. A Bíblia diz, com o Senhor eu faço proezas, com o Senhor eu desbarato um exército, com o Senhor eu venço todas as batalhas. O que foi para Davi, aquele gigante? Um menino desprotegido lá, ele disse uma coisa que levou ele à vitória. Ele disse assim, você vem a mim com a sua lança, seu exército, sua força, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O meu Deus está acima do seu exército, rapaz. O meu Deus está acima de tudo isso daí que você vem contra mim. Pode vir quem quiser, porque o meu Deus, Ele está acima. Olhe você para cima também, senão você vai ser destruído por Ele, porque eu estou com Ele.
Essa é a nossa oração. Esse é o poder de uma oração de fé. É um poder de uma oração que não se deixa sucumbir por uma situação, uma circunstância. Quando você ora assim, você movimenta o céu, movimenta as coisas. Homens oraram e o céu parou. O sol parou no céu. Homens oraram e o fogo desceu. E a Bíblia fala que eram homens como você e eu. Pessoas que não podiam nada. Você pensa que Elias era um cara que saía brilhando no escuro? Era uma pessoa sensível como você, chorando, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Mas quando ele orava, 450 homens não foram capazes de fazer nada contra a oração dele. E todo o povo. E ele ainda disse assim: ó Senhor, eu estou sozinho. Eu estou aqui tão sozinho, Senhor. E Deus falou assim: não está sozinho coisa nenhuma. Eu tenho mais 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Você está sozinho, nada, tem um exército aí com você, você nem sabe. É que eu quero você sozinho. Eu gosto de ver você sozinho. Ver você fazendo essas coisas aí, orando bonito. Orando com fé. É isso que eu estou gostando. Não vou mandar 7.000 coisa nenhuma. Vai só você sozinho, porque um só tá bom. Lá na sua casa você está com um problema. Está com um problema em algum lugar, você ora. Você manda: Senhor, eu preciso da tua força, do teu resgate aqui, ó. Eu estou precisando da tua proteção. Essa situação, eu não sei o que fazer. Não fica com dor de estômago não, meu querido. Não fica sem dormir não. Você ora e dorme. Você ora e come. Você ajoelha, chora, levanta e sai festejando. O rei já providenciou tudo, já mandou destacamentos de anjos, de coisas, já deu ordens a seu respeito. Você vai ver que não tem poder contra a oração. Algumas pessoas estão passando necessidade, passando fome em casa. Ai, Senhor, ora. Fala: Senhor, me mostra aqui na minha casa o que é que está errado aqui. Aí Deus vai falar: pega esse computador e joga na rua, e eu te mando comida. Só fica vendo porcaria aí? Pega essa televisão e põe para fora que eu mando comida para você. Pega esse celular aí e desliga esse negócio. Você, em vez de ler a Bíblia, só fica apertando esse botão aí. Eu estou falando alguma coisa errada? Tem gente que até assustou agora. Eu vou parar de pregar, senão os irmãos vão desmaiar. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa arma secreta que se chama oração. Ó Deus, nada pode contra o teu poder, Senhor. Basta que nós nos submetamos a Ele. Basta que nós façamos a tua vontade. E agora, nessa situação de obedecer a ti, nós somos poderosos, Senhor. Ó Deus, que nós saibamos orar, que nós saibamos pedir que a tua vontade seja feita em nossa vida. E se porventura nós estivermos no Getsêmani e porventura acontecer alguma coisa tão errada que nós não compreendamos, nós saibamos que o Senhor continua sendo Deus. E que por fim o Senhor mesmo providenciará a solução para coisas que não têm solução. Que nós devemos apenas confiar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa fé. Que não sejam palavras, mas que sejam ações de verdade, ações de graças. Abençoa a Tua igreja. Ó Deus, ensina-nos a orar destemidamente. Que nós não economizemos na oração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você. Amém. Como que chama aquele? Não tem um hino que chama Bendita a Hora? Esse aqui eu não sei no HCC aqui qualquer. Deixa eu achar aqui. É o 148. Vamos cantar o número 148 para encerrar o culto. Aqui que não é o 148. É o 378. Vamos cantar 300, vamos ficar de pé para você descansar um pouco. Vamos cantar juntos a primeira estrofe, para ninguém perder o ônibus.
pois traz-nos paz ao coração e alívio dá em meio à dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus guarde você até a sua casa. Que Deus guarde você em tudo que você fizer. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.